Eu sou o Gesiel e hoje eu vou te ensinar sobre educação financeira e por que ela deveria ser tua prioridade. Você sabe o que é educação financeira e por que ela está sendo chamada de tão importante aqui no Brasil e em todo o mundo? Hoje vamos entender com dados reais e exemplos recentes do que é educação financeira. Vamos lá. Educação financeira significa você entender como o dinheiro funciona, ganhar, gastar, investir, proteger o seu patrimônio. De acordo com a Escola de Economia Europeia, educação financeira nunca foi sobre você gastar, poupar, mas é sobre você tomar decisões conscientes no seu dia a dia. Decisões que não te trarão um resultado imediato, mas que no longo prazo te trarão um resultado além do esperado. Levando em consideração o cenário global, no Reino Unido, eles começaram a ensinar nas escolas educação financeira, como você pode cuidar do seu dinheiro, como você vai administrar o seu dinheiro. Gisele, e por que essa iniciativa? Segundo os relatórios e pesquisas realizadas no Reino Unido, países desenvolvidos, adultos entre 18 a 29 anos não conseguem responder perguntas básicas sobre educação financeira. Por isso que há um incentivo global no ensinar as pessoas a entenderem sobre educação financeira. Reino Unido, Emirados Árabes, países afora estão ensinando nas escolas, jovens, crianças, sobre educação financeira. O que fazer quando você tiver dinheiro, o que fazer com o seu dinheiro, para que quando você chegar na sua velhice, você tenha algum patrimônio, para que aquele dinheiro possa lhe dar uma certa rentabilidade, para que você não venha depender do governo. Esse tema no Brasil ele ficou tão importante por causa de uma necessidade de você controlar ou saber controlar suas finanças pessoais. A maior parte da população hoje brasileira ela é endividada. Ela tem o nome no SPC, no Serasa, não consegue comprar em lugar nenhum ou não tem mais crédito porque não soube administrar as suas finanças pessoais. E com esse tema no Brasil, como ele ficou muito relevante, muito importante, até o próprio governo tem os seus incentivos para ensinar a população a administrar o seu dinheiro. No Gov, no próprio aplicativo do Gov, você vê que tem cursos disponibilizados gratuitamente para que a população venha aprender a administrar o seu dinheiro, a controlar os seus gastos, a evitar o endividamento. Porque quando você tem essa educação financeira, você aprende que você tem que poupar, investir e guardar o seu dinheiro para que o seu eu do futuro ele venha ter um futuro mais tranquilo. E no Brasil, não somente o governo tem incentivado sobre a educação financeira no país, como grandes influenciadores, como Natália Arcuri, Thiago Nigro, Bruno Perini, influenciadores bem conhecidos no país, que têm ensinado sobre educação financeira, para que as pessoas elas venham evitar o endividamento. E o meu canal aqui no YouTube ele vai falar sobre isso. O meu canal ele vai ser sobre educação financeira, sobre você controlar seus gastos, sobre você cortar gastos, sobre você aprender a proteger o seu patrimônio de alguma forma, para que você, no futuro, venha desfrutar de uma liberdade que hoje no Brasil poucas pessoas têm. E nessa parte do vídeo eu vou te ensinar, eu vou te mostrar por que educação financeira ela importa e é importante para mim e para você, e que benefícios ela vai te trazer no curto prazo. Eu vou te dar 3 benefícios que a educação financeira vai te trazer no curto prazo. Primeiro dos 3 motivos por que a educação financeira ela é importante para você. Quando você tem a sua educação financeira, ou quando você estuda sobre educação financeira, você aprende a cortar gastos, a evitar gastos desnecessários, gastos que irão te tirar o seu dinheiro. O importante de você ter uma educação financeira no seu dia a dia é porque você não vai gastar no impulso, mas você vai gastar o seu dinheiro de forma consciente. Porque o dinheiro do brasileiro hoje, do tanto que ele tem a sua desvalorização, você tem que saber guardar o seu dinheiro, saber investir o seu dinheiro, saber manter o seu dinheiro consigo,
Saber manter o seu dinheiro em uma carteira de investimentos, em um cofrinho, eu não sei qual é a forma que você vai utilizar para você investir ou guardar o seu dinheiro. Só sei que o teu dinheiro ele precisa render próximo da inflação ou acima da inflação. O segundo benefício é evitar o endividamento, que é a maior dificuldade da maioria dos brasileiros. O brasileiro ele gosta de criar dívida. E quando você aprende sobre finanças, você evita o endividamento, seja ele de cartão de crédito, de empréstimo, de financiamento. Você evita, de uma certa forma, que o dinheiro ao qual você tem, ao qual você possui, você começa a colocar ele para render, para que o dinheiro ele venha te dar juros. O dinheiro, você venha receber juros em cima do seu dinheiro investido, seja ele em ações, em CDB, CDI, LCA, LCI. O seu dinheiro precisa trabalhar para você. E você só vai fazer com que o seu dinheiro venha trabalhar para você se essas medidas elas venham estar equilibradas. Você evitar gastos, evitar o endividamento para que o seu dinheiro possa trabalhar para você. Porque o retorno que o seu dinheiro dá é muito baixo comparado com os juros que o banco vai cobrar de você para te emprestar o dinheiro. E o terceiro benefício é criar uma reserva de emergência. A maioria dos brasileiros não sabe o que é uma reserva de emergência, ou se já ouviu falar, a boa parte não tem a sua reserva de emergência. Em alguns casos é difícil você fazer ou criar uma reserva de emergência. Para que serve uma reserva de emergência? Para um gasto com o hospital, para uma viagem programada. Uma reserva de emergência também ela pode servir para isso. Você quer tirar férias com a família, e é necessário que você, durante um certo período, não sei se vai ser de 1 ano ou 2, você precisar colocar um dinheiro em uma certa reserva de emergência para que quando você chegar no período determinado por você, para que você venha tirar as suas férias, você consiga tirar aquele valor dali e consiga viajar com família, passar um tempo com seus pais, com sua esposa, com filhos, fazer uma viagem a sós, eu não sei como você vai fazer, mas é importante você ter a sua reserva de emergência. A reserva de emergência também ela pode servir para você, como ela já diz, uma reserva de emergência, em um caso de alguma doença ou algo do gênero, que você precisou tirar o seu dinheiro dali em uma emergência, para você se livrar de certas coisas. E esses foram os 3 benefícios de educação financeira no curto prazo: cortar gastos, evitar endividamento e reserva de emergência. Benefícios no longo prazo. Quando a gente fala em longo prazo para o brasileiro, isso é muito difícil, porque o brasileiro ele é muito imediatista. Na realidade, a nossa geração ele é muito imediatista. A gente é aquela geração dos 30 segundos, aquela geração que, se nós quisermos algo, precisa ser hoje, agora, no mesmo instante. E quando você aprende ou estuda sobre educação financeira, você começa a ter um planejamento no longo prazo. Você começa a poupar, a investir e a proteger seu patrimônio para que você venha ter a sua aposentadoria ou você venha fazer a sua aposentadoria com um salário acima do que a aposentadoria hoje permite, que é a aposentadoria normal, de acordo com o governo. E quando você tem educação financeira, você faz a sua aposentadoria. Porque conforme você passa os anos investindo o seu dinheiro, quando você chegar a certa idade, ele vai te dar um retorno bem mais do que o governo te daria. Vai te dar um salário melhor do que você simplesmente poderia imaginar. O segundo benefício é investir com segurança. Gesiel, o que é investir com segurança? Investir com segurança é você saber onde você está colocando o seu dinheiro. Nada baseado nas emoções, mas tudo baseado em cálculos, em pesquisas e em estudos minuciosos para que você venha saber onde você deve colocar o seu dinheiro. Porque você não vai pegar o seu dinheiro e colocar em qualquer empresa, em qualquer lugar, em qualquer banco. Um exemplo, hoje no Brasil tem um banco que está bem falado no país, Banco Master, que teve suas polêmicas, seus rombos. As pessoas que deixaram seu dinheiro no Banco Master ou em banco atrelado ao Banco Master, teve seu dinheiro retido e está, entre aspas, impossibilidade de tirar. E uma das coisas importantes também é que a educação financeira ela vai te dar lógica para você tomar decisões maiores.
seja de comprar um imóvel, seja de fazer uma viagem bem longe, bastante cara, você vai aprender a tomar essas decisões. Porque isso é importante. Porque quando você estuda educação financeira, dinheiro ele começa a ser apenas números para você. Você começa a calcular onde você quer chegar, você começa a calcular o que você vai fazer para chegar no número exato que você quer, que é o mais importante. Você entender esses números e você planejar uma estratégia para alcançar esses números. Isso que vai fazer você chegar a esses números vai ser a educação financeira, a forma que você administra o dinheiro que entra e a forma que você administra o dinheiro que sai. Então, conforme você vai aprendendo sobre educação financeira, ensina seus filhos, ensina as pessoas ao seu redor, ensina que as pessoas elas precisam economizar, elas precisam investir, elas precisam guardar, elas precisam preservar o seu patrimônio, para que o futuro delas não venha a ser um futuro difícil, para que elas não venham a depender do governo, porque pode ser que na nossa vez de depender do governo, o sistema do INSS, da aposentadoria, né, ele provavelmente não vai estar funcionando. Não funcionando com as mesmas regalias que os aposentados têm hoje. Porque a cada dia que passa, tem menos pessoas trabalhando como CLT e tem mais idosos. Então pode ser que o sistema de aposentadoria ele venha a colapsar. E na nossa vez de receber a aposentadoria pode ser que a gente não receba. Então a melhor forma que a gente pode fazer para evitar esse constrangimento na nossa vida é você criar sua carteira de investimento, é você guardar o seu patrimônio, fazer os seus investimentos, seja ele de forma física, em imóveis, em sua empresa. Faça o investimento. Não deixe o seu dinheiro parado. O seu dinheiro precisa entrar em movimento para que ele venha te trazer retorno. E para finalizar esse vídeo, educação financeira não é sobre você saber ganhar muito dinheiro. Porque tem muita gente que ganha muito dinheiro, mas está totalmente endividado. É você saber como você deve gastar seu dinheiro. Gastar com sabedoria, gastar com inteligência, com consciência, sabendo que o resultado das suas ações hoje refletirão no seu futuro, no amanhã. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha, deixe seu comentário sobre qual assunto você quer aprender, que eu vou ensinar você.